Olá, pessoal! Antes de começar a nossa aula, começando a nossa aula, na verdade, eu vou querer comentar um pouco com vocês da última página que eu pedi para casa, que foi a página 226, que era para fazer uma roda de conversa. Aí eu pedi até para vocês fazerem uma roda de conversa com um colega virtualmente, pelo WhatsApp, enfim. Nessa roda de conversa, os principais assuntos foram assim, A questão 1 tem como título: as cidades crescem e transformam-se. Nesse processo de urbanização, diversos fatores podem influenciar de maneira positiva ou negativa o crescimento delas. Em grupo, com os colegas, discutem as seguintes questões: que cidade em sua região apresenta maior diversidade de serviços? Nós estamos na cidade de Campos dos Goytacazes, A nossa cidade está localizada no norte fluminense, tudo bem? E aqui a nossa cidade é a maior cidade, do interior do estado do Rio de Janeiro. Então a nossa cidade exerce grande influência sobre as cidades menores que estão aqui, ao nosso redor, São Francisco, São Fidélis, Itaocara, Então essas cidades, elas têm uma relação de dependência com Campos, porque Campos oferece alguns serviços em relação a elas, Que cidade em sua região apresenta maior diversidade de serviços? A nossa cidade, a cidade de Campos dos Goytacazes. O que você acha que atrai as pessoas para viver na cidade em que você mora? Como a gente já falou no vídeo anterior, na nossa cidade as pessoas são atraídas principalmente pelo polo universitário, com as grandes universidades públicas que nós temos aqui na nossa cidade, o ENF, IFE, UF, Então, essas instituições públicas atraem um grande público, principalmente estudantil, fora as demais universidades particulares, que nós temos na nossa cidade. Então, várias pessoas vêm estudar na cidade, tem opções de trabalho também, principalmente, como eu falei com vocês na aula passada, do Porto do Açu, que está instalado no município de São João da Barra, mas como que esse porto também acaba modificando aqui, a estrutura da cidade de Campos, nesse sentido de atração populacional. Então, geralmente as pessoas vêm para Campos procurando o quê? Trabalho, estudar, porque Campos é um polo universitário, e também alguns serviços médicos, Que às vezes, por exemplo, em São João da Barra, alguns casos que acontecem em São João da Barra são enviados para Campos, Existem alguns serviços médicos que São João da Barra não faz atendimento, que manda para Campos, entendeu? Então a gente, São João da Barra, aqui os municípios vizinhos a gente, São João da Barra, São Fidélis, São Francisco, esses vizinhos acabam tendo dependência da nossa cidade, de alguns serviços que a nossa cidade oferece, tudo bem? Em que bairros da cidade você pode observar mais lojas, Então, as lojas estão concentradas em sua maioria onde? No centro antigo, no centro histórico, que fica lá próximo à Beira Rio, e na Pelinca, que é um novo centro que a gente chama. Então, a gente vê o centro histórico, centro antigo, Pelinca. O que você gostaria que fosse diferente na cidade em que você mora? Então, essa é uma questão pessoal. Então, cada um vai responder aí de acordo com o que observa. Então, a gente vai fazendo assim, autocorreção. Então, eu comentei com vocês, algumas questões que eu pedi já desde a aula passada da página 226. Algumas pessoas enviaram para mim. Se você não enviou, não tem problema. Pode enviar depois, pode enviar pelo meu WhatsApp, pode enviar, mas preferivelmente pelo Escola Web, tudo bem? Hoje a gente vai continuar, A gente vai lá para o capítulo 3. A gente vai falar um pouco hoje da hierarquia das cidades, que eu já tinha comentado com vocês, Pra gente falar sobre a diferença entre cidades menores, cidades maiores. Então, vamos só relembrar aqui alguns conceitos, Eu preparei aqui para vocês um esqueminha só pra gente retomar, o que uma cidade deve ter para ser considerada cidade, Conjunto de edifícios. E aqui eu fiz um desenho para exemplificar. Atividades comerciais, industriais e políticas. Sistema de vias, ou seja, avenidas, ruas, que se interligam e organizam aqui o ambiente da cidade.
O que mais que uma cidade precisa ter? Interação social, aqui eu falei interação entre as pessoas, e interações socioeconômicas. E aqui eu fiz um desenhozinho para representar, né, as interações entre pessoas de diferentes classes sociais. Classe A, classe B. Aqui eu desenhei aqui a favela e o asfalto. Então, na lógica da cidade, todos esses atores, né, atores sociais que a gente fala das pessoas que moram na cidade, eles precisam ter alguma relação, tá? Relações. A gente sabe que na prática, não é assim que muito que acontece. Na prática a gente vê uma desigualdade socioeconômica. Mas o conceito de cidade inclui que as pessoas, os indivíduos que moram nessa cidade, eles devem, né, relacionar-se. Tudo bem? E aí, só para a gente continuar, falando sobre hierarquia de cidades, né? Eu trouxe alguns dados para vocês do IBGE. Por exemplo, se a gente comparar os dados, né, do Mato Grosso com o Rio de Janeiro, por exemplo, para frequentar uma universidade, as pessoas se locomovem no estado do Mato Grosso cerca de 112 quilômetros. No Rio de Janeiro, 41 quilômetros. O que isso significa? O que esse dado significa? Que no Rio de Janeiro, né, há universidades em maior número mais próximas às pessoas, mais próximas aos lugares, ou seja, são as redes, né, as conexões que se estabelecem na cidade do Rio de Janeiro, que fazem dessa cidade, tá, uma metrópole nacional e até mesmo uma cidade global. Então a gente precisa entender que os serviços, a oferta de serviços é diferente. No Mato Grosso, por exemplo, né, na região centro-oeste do Brasil, e no Rio de Janeiro, na região sudeste do Brasil. Por quê? Dentre o número de universidades, a localização das universidades, em média, o Mato Grossense, né, os estados que são alcançados pela região de influência, pela rede de influência do Mato Grosso, ou seja, as pessoas que moram no centro-oeste, que dependem do estado do Mato Grosso, tem que caminhar, tem que se locomover, viajar em média 112 quilômetros, enquanto no Rio de Janeiro 41. O que isso mostra pra gente? Que há uma desigualdade entre as regiões. Desigualdade no acesso a serviços, desigualdade na oferta dos serviços, né? Aqui outro dado, por exemplo, pegando uma outra metrópole regional que é Manaus, né? Manaus e aqui o comparativo do Brasil. Para fazer compras, em média, as pessoas, né, em Manaus, né, na rede de hierarquia que depende de Manaus como uma metrópole regional, depende de Manaus, essas pessoas se locomovem em média 218 quilômetros, enquanto a média do Brasil é 49 quilômetros, são dados do IBGE. O que isso mostra novamente? A oferta de serviços, né, compras aqui no geral. Tá? A oferta de serviços, ela não é bem distribuída. Agora eu vou mostrar para vocês um esquema, tá? Que mostra um pouco da diferença, tá? Eu preparei um esqueminha aqui para vocês conseguirem visualizar um pouco melhor. Vou mostrar aqui já com vista aérea. Vou mostrar daqui a pouco a vocês, para vocês observarem a diferença, tá? Entre as cidades, né? O tamanho das cidades e o que elas oferecem. Tudo bem? Antes da gente continuar, eu vou contar uma história para vocês, para a gente poder contextualizar. Eu vou contar uma história é uma história, tá? É fato, baseado em fatos, tá? Não é uma história inventada. Eu tenho um tio, né, que é casado com a minha tia. Minha tia, irmã da minha mãe, saiu de Campos do Goytacazes, uma cidade média, né, e foi morar na capital, Rio de Janeiro. Ela saiu de Campos do Goytacazes, que é uma cidade média. Nós, Campos, somos uma cidade média. Nós somos aqui um centro regional. Então, a minha tia saiu de um centro regional e foi morar numa metrópole nacional, né? Foi morar no Rio de Janeiro, que também é considerado uma cidade global.
Então a minha tia saiu de Campos para ir para o Rio, para quê? Porque ela entendeu que em Campos os serviços eram muito limitados e que ela precisava de condições melhores de vida. Então ela foi morar no Rio de Janeiro, tá? Foi morar na capital. E aí, chegando na capital, ela conheceu, né, o Magno, que é o esposo dela hoje, né? E aí, o Magno é de Belém, né? Belém, que é a capital do estado do Pará. Então, ele veio lá de Belém do Pará para morar no Rio de Janeiro também. Ele faz parte da Marinha. Então, ele veio de Belém para o Rio de Janeiro. Porque, né, a base dele de serviço é o Rio de Janeiro. E aí, eles casaram e moram na capital até hoje. Resultado da história. A família do meu tio Magno ficou lá em Belém, né? A família dele ainda mora toda lá em Belém do Pará. Então, Belém, mesmo Belém do Pará hoje sendo uma capital, né? Mesmo Belém do Pará sendo uma capital considerada hoje como uma metrópole regional que oferta alguns tipos de serviço para quem está na rede próxima ali, Belém ele não tem todos os tipos de serviço se comparado ao Rio de Janeiro. E é onde que eu quero chegar com vocês. Aí o pai do meu tio Mário, há um tempo atrás, ele ficou muito doente. Já é um senhor de 70 e poucos anos de idade e ele ficou muito, muito, muito doente lá em Belém do Pará. E os médicos fizeram vários exames e acharam, né, de alguma forma, mesmo sem constatar, entenderam que ele estava com câncer terminal e que ele já estava condenado à morte, né, e tudo mais. Porque ele só ficava definhando, ele ficou bem magrinho, bem fraquinho, foi definhando, foi definhando, foi definhando. Aí o meu tio Magno, que mora no Rio de Janeiro, né, que é uma metrópole, né, uma metrópole nacional e considerada também uma cidade global, porque afeta, né, alcança o panorama internacional, não só o panorama nacional, mas o panorama internacional também, quando atrai turistas. Então, meu tio Magno, né, trouxe o pai dele, falou assim, não, eu vou trazer meu pai para o Rio, porque aqui no Rio eu sei que ele vai ter acesso a outros tipos de exames e tudo mais. Trouxe o pai dele para o Rio. E os médicos faziam muitos exames e nada, descobriram nada. E ele só ia ficando, né, definhando. Então, um dia um médico fez uma entrevista, né, com o pai do meu tio e perguntou a ele seus hábitos alimentares dele lá em Belém, né? Ele ainda tem hábitos alimentares muito da tradição, né? Da tradição dos povos originários, ele foi criado, né, viveu a vida na beira dos rios, ele tem ainda muito conhecimento sobre plantas. E aí, enfim, aí o médico perguntou a ele assim, quais são os seus hábitos alimentares? Ele falou assim, eu caço para comer, né? Eu como comida de caça. Aí o médico perguntou assim, o que você come lá? Quais são as carnes? Ele falou assim, eu como capivara. Então, quando ele falou que ele comia, assim, esses animais silvestres, o médico logo sacou, né? Falou assim, então nós vamos investigar uma doença, né, causada por um verme, o cisticerco, né? Essa doença se chama neurocisticercose. O que é isso? É quando o cisticerco, que é um verme, que é contraído a partir de alimentos mal lavados, mal cozidos, né, de animais, carne de animal silvestre, porque não tinha nenhum tipo de vigilância sanitária, né? Ele caça e diretamente ele leva para casa e come. Então, o que acontece? A partir dessa carne contaminada, ele comeu a carne e aí a verminose, né, vai para lá no cérebro dele, por isso se chama neurocisticercose. A verminose foi para lá no cérebro dele. E lá no cérebro dele, ela ia se expandindo e ia paralisando as funções dele. Ele já não estava enxergando bem, já estava perdendo os movimentos do corpo, estava só emagrecendo. E aí fizeram um exame, né? Fizeram lá vários raios-x, né? Tomografia do cérebro e tal, e descobriu lá a verminose.
E aí deram um remédio, fizeram um tratamento que paralisou, né, o crescimento do verme, porque não tinha como fazer a cirurgia para retirar o verme do cérebro dele. Mas fez o quê? Ele ficar paralisado. Ele ficou lá paralisado, congelado, como se ele tivesse congelado e não cresce, não se desenvolve. E resultado da história, ele se recuperou, ficou bem, está bem, né? Voltou para Belém do Pará, ele faz o acompanhamento, não sei se é semestral ou se é anual, mas resultado da história. O que eu quero mostrar com essa história toda? Como os serviços médicos oferecidos na cidade do Rio de Janeiro, que é uma metrópole nacional e também uma cidade global, como que esses serviços, né, que foram oferecidos aqui no Rio e que não eram oferecidos lá em Belém, né, como que esses serviços eles são diferenciados. E isso mostra a diferenciação que a gente chama de hierarquia urbana. E aí a gente vai ver um pouquinho melhor que eu vou mostrar para vocês aqui no esquema, tudo bem? Aqui eu montei esse esquema aqui, ó, para ajudar a gente a visualizar melhor o que eu tô falando sobre hierarquia de cidades, tá? A gente tá falando de capítulo 3, páginas 234 e 235. Os conceitos estão nessas páginas. Aqui, só pra gente ter uma referência, assim, de escala, esse pontinho vermelho aqui significa uma cidade pequena, tá? Aqui, essa tampinha, que são várias tampinhas de potes aqui de casas de diferentes tamanhos, né? Aí eu coloquei pra gente poder visualizar melhor. Então, aqui, tendo como escala uma cidade pequena, aqui, uma cidade de médio porte, tipo a de Campos dos Goytacazes, né? Campos dos Goytacazes é uma cidade de médio porte, então ela se concentra, ela se coloca como centro regional ou capital regional, como eu falei com vocês, por ser a maior cidade do estado, do interior do Rio de Janeiro, né, do interior do estado do Rio de Janeiro. A cidade de Campos exerce influência sobre cidades menores que estão aqui próximos a nós, né, São Francisco, São Fidélis, né, e a gente vai estudar um pouco isso melhor depois quando a gente estudar o mapa do Rio de Janeiro, né? A gente vai ver, ou melhor, o mapa da região norte fluminense. Então, nossos vizinhos aqui, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, né? Campos dos Goytacazes é um centro regional ou uma capital regional que exerce influência porque oferece alguns tipos de serviços para essas cidades, né, como serviços educacionais, serviços de saúde e outros serviços de comércio e outros tipos de serviços. Então, Campos do Goytacazes é para essas cidades um centro regional ou uma capital regional. Aqui, esse aqui é um pouquinho maior, né? Compare centro regional, agora metrópole regional. Metrópole regional são as cidades de grande porte, ou seja, que tem mais de 1 milhão de habitantes. Aqui eu coloquei esse símbolo aqui, ó, representando Manaus, tá? Por quê? Manaus é uma metrópole regional, ou seja, ela exerce grande influência, tá? Principalmente para os estados vizinhos, né? Manaus, que é a capital do Amazonas, exerce influência, né? Uma rede de influência para os estados vizinhos ali. Aí, por exemplo, o Polo Industrial de Manaus, né? Que foi um polo de indústrias criado lá, né, no Amazonas, atraiu população, atraiu investidores, e isso transformou a dinâmica do estado do Amazonas, transformando Manaus, né, em uma metrópole regional, mais de 1 milhão de habitantes, tá? E aqui a gente passa para esse outro que representa essa outra tampinha aqui que eu coloquei para representar uma metrópole nacional. A metrópole nacional, ela vai exercer influência nacional no território, em nosso caso, no território brasileiro. Aqui eu coloquei alguns exemplos de metrópoles nacionais, como Salvador, né, na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, né, Distrito Federal. Então, essas metrópoles nacionais, elas exercem influência no âmbito do território nacional, né? Por exemplo, como eu falei com vocês, né, da história anterior de um moço que morava lá, né, em Belém do Pará, e veio até o Rio de Janeiro para ser atendido em um tipo de serviço médico que ele não dispunha ou que ele não tinha acesso
lá em Belém. Então, a gente vê aí que Rio de Janeiro, né, São Paulo, Bahia, né, São Paulo, Salvador, né, Distrito Federal, essas cidades exercem, né, papel de metrópole nacional, atingindo aí todo o território nacional a partir dos serviços que oferta e dispõe. E aqui esse pratão aqui maior aqui representa cidades globais, ou seja, cidades que alcançam aí a dinâmica internacional. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro são as nossas duas cidades globais, né? Porque tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro estão conectadas, né, ao sistema de informações, não só de informações globais, mas de serviços globais também, atraindo a atenção não apenas nacional, mas internacionalmente. Então, vamos lá visualizar novamente, pontinho vermelhinho, que eu fiz a caneta, representando uma cidade pequena, cidade média, metrópole regional, metrópole nacional, cidade global. Então, dá para perceber aqui a diferença entre os tamanhos. E não é apenas só de tamanho. Eu coloquei aqui esses pratinhos para representar os tamanhos, mas também a diferença entre os serviços, né, oferecidos. E isso coordena, organiza, orienta a hierarquia entre as cidades pequenas, médias, as de grande porte, as metrópoles nacionais e as cidades globais. Então, a gente tem aqui uma rede de hierarquia. Aqui eu mostrei para vocês, do menor, da cidade pequena, até a cidade global. Ou seja, relações, né, de serviços, oferta de serviços, produtos, organização populacional, quantidade de população entre cidade pequena, média, grande, metrópole nacional e cidade global. Tudo bem? Então, aqui vocês estão vendo aqui hierarquia entre as cidades de uma forma bem didática, ok? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Até a próxima. Beijos.